Olá, queridos, bom dia! Bom dia, segundo ano! E aí, animados? Último dia de aula da semana, né? Vai vir umas folgas aí, um recesso merecido. Alguns talvez estejam até precisando desses dias para colocar a vida em ordem. Eu tô falando da vida de estudante mesmo, viu? Porque tem gente que já começa a segunda unidade com pendências, mas eu espero que não seja o caso dessa turma, tá bom? Vamos para mais uma vanguarda europeia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futurismo. O futurismo ele foi um movimento artístico e literário que tinha como principal característica valorizar a velocidade e a tecnologia. Esse movimento artístico ele se deu a partir de um manifesto que teve como fundador Filippo Marinetti. Na verdade, esse movimento artístico ele teve vários manifestos, em torno de uns 30. E ele se inicia justamente através de um desses manifestos que aconteceu. No ano de 1909, em Milão, na Itália. Mas ele também teve uma forte tendência, né? Ele também se destacou na França. Aí, qual era o objetivo a ser alcançado pelo fundador e pelas pessoas que participavam desse manifesto? O que é que eles valorizavam? O que é que eles queriam através desse manifesto? Eles queriam engrandecer a vida moderna. A questão da eletricidade, a questão das máquinas e do automóvel. Então, como eles estavam passando por essa questão, a sociedade estava envolvida na revolução, na segunda revolução industrial, então eles acreditavam que o progresso, né, o futuro, estava realmente na valorização dessas novas tecnologias, desses novos métodos. Então eles desvalorizavam o tradicionalismo e queriam acabar com essas técnicas tradicionais que existiam. Inclusive, na parte literária, ele começa a valorizar o uso da linguagem informal, né? Eles deixam de lado a linguagem formal e passam a utilizar uma linguagem informal através de versos livres, né? E o uso de algumas coisas que faziam parte da escrita e que trazem uma liberdade maior de expressão para eles. Como, por exemplo, a gente vai ver que na escrita houve destaques para a questão do uso de interjeições, porque eles acreditavam que trazia energia para a fala, né? A gente vai ver o uso de exclamações, de onomatopeias na parte literária. Mas voltando para a parte artística, a gente vai ver que, por exemplo, na pintura, qual foi o destaque que eles tiveram na pintura? As obras, elas tinham cores vibrantes e eles também utilizavam o contraste. Além disso, eles tinham uma característica que eles herdaram do cubismo, que era o esfacelamento das obras, né? A fim de que essas obras fossem divididas em, digamos assim, em partes, né? E essa dividição que eu estou querendo dizer no sentido de você não conseguir identificar a imagem que está sendo passada para dar essa ideia mesmo de velocidade, tá? Esse era o objetivo deles ao fazer o esfacelamento dessas obras, né? Era trazer essa visão de velocidade para a obra, né? E aí eles acabaram adquirindo algumas características específicas desse movimento. Inclusive eu fiz aqui algumas anotações que falam justamente a respeito disso. Aí a gente fala, por exemplo, a arte deles era uma arte bastante dinâmica e como eles valorizavam também um outro aspecto, uma outra coisa importante que foi diferente dos outros movimentos, é que eles apoiavam o fascismo, tá? Eles apoiavam o fascismo, que era o que estava evidente na época, né? Era um movimento político que acontecia na época, onde o indivíduo ele não tem vez nem voz e é valorizado mesmo um regime ditador. Então, eles apoiavam o fascismo e além de apoiar o fascismo, essa questão do fascismo, o que acontecia também? Uma outra característica bem marcante deles é que eles eram marcados por um nacionalismo agressivo. Por quê? Porque eles apoiavam a guerra e o militarismo. Então a gente vai ver que essas duas características, né, elas são específicas desse movimento.
ela é específica justamente desse movimento. E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessas características. Hoje eu não vou mostrar slide, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre elas, que era a falta de... que era contestamento do sentimentalismo e, consequentemente, a valorização do homem de ação. Porque como eles valorizavam a questão da tecnologia, da industrialização, então eles valorizavam essa ação humana. Enaltecimento da audácia e da revolução. Exaltação da vida contemporânea, com ênfase em temas de tecnologia e novos aparatos industriais, que era o que eles acreditavam que faria toda a diferença no futuro. Inclusive, quando a gente vai ler alguns trechos desse manifesto que foi elaborado por Filippo Marinetti, a gente vai ver que as falas deles realmente mostram essa valorização da industrialização na sociedade, na arte, em tudo que eles faziam. Rejeição ao moralismo e ruptura com a tradição, porque eles queriam quebrar realmente essa ligação que havia com as técnicas tradicionais. Então eu já falei sobre a questão dos destaques que havia na pintura, né, essa questão das cores vibrantes, e eles mostravam a ideia de movimento e velocidade. Então muitas vezes quando você vê uma obra, você vai dizer assim, nossa, tá muito bagunçado, digamos assim, entre aspas, ou não dá para ver de forma nítida a imagem, porque eles queriam justamente trazer essa ideia de movimento, de velocidade, e eles faziam isso através da desmaterialização da obra, que era uma característica que eles herdaram do cubismo. E na escrita a gente vai ver essa questão da liberdade com a palavra, né? Que eles utilizaram, como eu falei também anteriormente, a questão dos versos livres. E utilizaram também frases fragmentadas, fizeram uso, como eu falei anteriormente também, de onomatopeias, interjeições, exclamações, para dar justamente essa ideia de liberdade, né? De fugir do padrão que existia na época. Alguns artistas se destacaram nesse movimento. Os principais que se destacaram na Europa foram, como eu já falei, Filippo Marinetti, que foi justamente o fundador do movimento através desse manifesto que houve na época, e também Giacomo Balla, que também é um precursor desse movimento, né? Ele era pintor e escultor. E aqui no Brasil, como foi que o movimento chegou? O movimento chegou aqui no nosso país através de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade era um artista, né, do nosso país, e ele fez uma viagem para a Europa, e em uma dessas viagens que ele fez à Europa, ele teve contato com as produções artísticas, né, e com o manifesto, as ideias do manifesto de Marinetti, e ele traz então essas ideias aqui para o nosso país e introduz através de suas produções, e acaba conquistando aí também alguns artistas para fazer parte desse movimento artístico, como Fernando Pessoa, Mário de Andrade, né, e alguns outros que fizeram parte desse movimento durante o período do modernismo aqui no Brasil. Então, o foco realmente, né, dessa vanguarda, é essa questão da valorização da tecnologia e da velocidade, tá bom? Na nossa próxima aula, eu não vou falar sobre uma vanguarda europeia, não. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer um trabalho a respeito da sequência didática que tem como título Criacionismo, tá bom? Então fiquem atentos, não deixem de assistir o vídeo da próxima aula, porque eu vou estar explicando qual é a atividade, o que é que eu vou querer, como é que a gente vai fazer, o que nós iremos fazer, na verdade. E aí, depois da gente trabalhar a sequência didática, então nós voltamos para as vanguardas, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.